A paz do Senhor, voltamos então na aula de número 7 da nossa apostila, onde vamos analisar agora a obra de Cristo, a sua ressurreição e ascensão, né? A relação aí da cristologia, né? E até mesmo a importância, né? da ressurreição e da ascensão, né? Nós falamos já anteriormente a respeito de que Jesus nasceu exatamente para morrer, né? Ele nasceu, ele foi humano, né? Ao mesmo tempo Deus, né? Mas como humano pôde morrer, né? E agora as profecias do Antigo Testamento apontam a ressurreição de Cristo, né? E essa esperança de vida eterna, né, que é renovada em Cristo Jesus agora, né? Então nós vamos falar sobre a importância da ressurreição e a sua relação com o Antigo Testamento, né? Esse é o nosso ponto 1 da lição 7, né? 7.1, a importância da ressurreição e a sua relação com o Antigo Testamento, né? É importante, né, nós termos a Bíblia junto com a gente, né, para que nós possamos consultar até mesmo as referências que nós temos aí citadas em nossa apostila e também nos nossos slides, né? A ressurreição é um dos cernes doutrinários do Evangelho, né? O centro do Evangelho está na morte e na ressurreição de Cristo, né? Daqui a pouquinho a gente vai estudar a respeito, né, da volta de Jesus, né? Também faz parte da cristologia a volta de Jesus, mas a importância da ressurreição, né, por ser um dos cernes, uma das partes principais. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, né, Paulo fala a respeito disso, né? Não vamos abrir aqui na Bíblia, né, porque esse texto fala, né, da questão da nossa pregação ser vã sem a ressurreição. Se não houver a ressurreição, é vã a nossa pregação, né? Porque não haveria esperança de vida eterna, né? Então, um dos cernes doutrinários que nós temos, né, seria aí a ressurreição de Jesus, né? E a ressurreição até mesmo de todas as pessoas, ele sendo o primeiro entre muitos, né, que serão ressuscitados pelo Espírito de Deus, né? Temos também aí o segundo ponto do nosso slide, né, que diz esperança dos judeus, né? Lá no livro de Jó, esse livro, ele aponta para uma era patriarcal, né? Jó não está entre os conhecidos patriarcas, porém aponta-se a provável data, né, uma era patriarcal, né, onde os pais tinham uma grande influência sobre os filhos, né, no mundo dos judeus ali, né, principalmente, né? E lá em Jó nós vemos a questão da esperança dos judeus, né, nessa ressurreição. E nós vamos ler, né, Jó, capítulo de número 19, Jó 19, os versículos 25 a 27. Diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu, não outros, como o meu coração anseia dentro em mim, né? Então nós vemos que já no Antigo Testamento havia uma esperança de ressurreição, né? E ele falando a respeito, né, de uma redenção desse corpo corruptível, né, e de uma ressurreição desse corpo que, desmanchado, né, pela corrupção da carne, né, seria refeito e ele veria com os seus próprios olhos
o Senhor. Né? Também nós temos algumas profecias a respeito disso, né? Profecias gerais no Antigo Testamento, qual eu quero citar, né? O Salmo de número 49, Salmo 49, o verso de número 15, que diz: Deus, porém, remirá a minha vida no poder da morte, certamente me receberá. Né? Então, essa remissão, né? Trazendo vida, né? Após a morte. Vamos em frente. Ainda essa relação com o Antigo Testamento, né? Sobre a ressurreição de Cristo no Antigo Testamento, né? Nós vemos no Salmo de número 16, 8 ao 11. Salmo 16, do 8 até o 11. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha língua, também a minha carne repousará segura, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esse inferno aqui seria o mundo dos mortos, não permaneceria ali, né, no mundo dos mortos o corpo, né, do salmista Davi. Vamos lá. A ressurreição ao terceiro dia. Nós vemos algumas profecias, né? Eu vou falar a profecia e o cumprimento dessa profecia que está aí registrado em Oséias, né? Oséias. Vamos para o livro de Oséias, no capítulo de número 6, versículo de número 2, que diz assim: Depois de 2 dias nos dará a vida, no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Essa profecia gloriosa aí, mostrando que a ressurreição de Cristo, a importância que ela tem, né, para trazer vida, para trazer esperança de vida eterna, né, aqui nas palavras de Oséias a respeito da ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, garantindo assim, né, vida para a igreja do Senhor. E nós vemos, né, em Lucas, no capítulo de número 24, Lucas 24, versículos 44, 45 e 46, diz assim: Jesus lhes disse: São essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E disse: Eis o que está escrito: o Cristo morrerá e ao terceiro dia ressuscitará dos mortos. E também nós temos a predição do próprio Cristo. E para isso nós citamos Mateus capítulo 16 e o versículo de número 21, que diz assim, 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então aí a afirmação de Jesus a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Agora vamos para o 7.2, que traz aí as evidências neotestamentárias, as evidências do Novo Testamento da ressurreição de Cristo. Nós temos primeiramente aí o túmulo vazio. Qual a reação dos discípulos quanto ao túmulo vazio? E a reação dos judeus também quanto a esse túmulo vazio. E nós recorremos a Mateus, um livro que fala a respeito da ressurreição, um evangelho que fala a respeito da ressurreição e também
né, sobre a mentira dos judeus, né, a forma com que eles reagiram à ausência do corpo de Cristo, né, onde tinha sido posto. Primeiramente, 28, do 1 ao 6, que diz: Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenhais medo, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Nós vemos aí, uma das evidências da ressurreição de Jesus através das mulheres discípulas de Jesus, quando foram ao sepulcro. E a mentira dos judeus, está no versículo de número 11 até o 15 do mesmo capítulo. Quando alguns da guarda iam chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os líderes religiosos, decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: Dizei que vieram de noite os seus discípulos e enquanto dormíeis, o furtaram. Caso isso chegue aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos colocaremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se esta história entre os judeus até o dia de hoje. Nós vemos aí então uma mentira produzida pelos judeus, sobre a ausência do Senhor no túmulo. Aparições. Tivemos aparições, e isso está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo de número 1, 2 e 3. Fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Muitas aparições, Jesus teve muitas aparições, entre elas, aparece aí para as Marias, na sequência do nosso slide está aí a referência, aparece para as Marias, aparece para Pedro também, aparece aos discípulos no caminho de Emaús, aparece também aos demais discípulos, esse relato dos discípulos no caminho de Emaús, somente no Evangelho de Lucas ele aparece, aos demais discípulos, tanto no Evangelho de Marcos como em João, nós temos aí algumas evidências da ressurreição de Jesus. Aos discípulos no Mar da Galileia, nós vemos no finalzinho lá do livro do Evangelho de João, Jesus aparecendo, Pedro saltando como nu, alguns falam de zorbão, ou que ele estava nu e daí se jogou porque reconheceu que era Jesus e de vergonha, que estava praticamente nu, diante do Senhor, ele se joga na água, lá Jesus perguntando se eles tinham peixe, se eles tinham pão, e ao mesmo tempo esperando eles, com o peixe e pão prontinho lá para que eles pudessem comer. Ele aparece para a igreja, e Paulo relata isso aos de Corinto, falando a respeito de quando ele aparece aos irmãos que fazem parte da igreja, aos seus discípulos, aos participantes da igreja do Senhor. Também apareceu para Tiago, para Paulo em visão,
né, e outros apóstolos, né, como nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo de número 15. Né? Você pode estar consultando esse texto também. Tá? Ainda nas evidências neotestamentárias da ressurreição, né, nós vemos a transformação na vida dos discípulos. Né? E aí nós precisamos comparar alguns textos. Né? Eu peço que você, aí com um pouco mais de tempo, você compare estes textos de Mateus, capítulo de número 26, do 69 até o 75, com Atos 2,14, né? Daí o versículo 22 a 24, e também o 5, do 27 ao 32. Nós vemos que os discípulos, enquanto estavam com Jesus, eram de uma forma, né? A partir do momento que eles têm essa certeza, né, da ressurreição de Cristo, né, como eles ficam ousados, como eles ficam poderosos na palavra, como eles ficam poderosos, cheios do Espírito Santo de Deus e ousados em fazer, né, o ministério que o Senhor confiou nas mãos deles. O testemunho do próprio Cristo também, que nós vemos no livro do Apocalipse, né, no capítulo de número 1 de Apocalipse, Apocalipse 1, versículo 17 e 18. 1, 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, né, aí João falando, né, agora Jesus, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, o testemunho do próprio Cristo a respeito da sua ressurreição. E os resultados dessa ressurreição, né? Como eu tenho dito já para vocês, né? Se não fosse Jesus ressuscitado, não teríamos esperança e vã seria a nossa pregação. Do que adiantaria? Pecados perdoados, mas mortos e mortos para sempre. Né? Jesus promete vida e vida eterna. Né? Por isso, a sua ressurreição é tão importante. Ele sendo o primeiro entre muitos que o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, ressuscitaria. Né? Ressuscitaria no dia do Senhor, que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso também. Tá? O cumprimento da promessa aos pais. Né? Nós vemos lá em Atos, capítulo de número 13. Atos 13, do 30 ao 34. Atos 13, do 30 ao 34. Eu estava aqui no 14 e fiquei confuso. Né? Do 30 ao 34. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos, e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galileia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. E nós vos anunciamos que a promessa feita aos nossos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitaria dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é dessa forma declarado: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então aí o cumprimento dessa promessa aos pais. Temos também a confirmação do senhorio de Cristo. Temos a prova da nossa justificação. Tudo isso como resultado, confirmação do senhorio de Cristo, esse que está até mesmo sobre a morte, e agora sobre nós, a igreja de Cristo, aqueles que o recebem, aqueles que estão sujeitos ao seu senhorio. Então essa confirmação do senhorio e a prova da nossa justificação, como está lá em Romanos, a vida regenerada e de esperança, e isso é resultado também da ressurreição de Cristo, e também a ilustração da medida do poder de Deus
que nós podemos conferir lá em Éfeso, né? Em Efésios, né? Gálatas, Efésios, capítulo de número 1, versículo 18 ao 20, que diz assim: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus. Então, o poder do Senhor aí que nos alcança, né? E que está acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, né? E todo nome que se nomeia, né? Então, nós temos aí essa ilustração aí nas ações de graça que Paulo faz aos Efésios, né? Sujeição de todas as coisas a Jesus. Nós vemos exatamente nesse texto a garantia de que haverá um julgamento futuro. Como esse julgamento vai acontecer? O Senhor é Deus de vivos. Então o Senhor traz a ressurreição ao seu povo, traz a ressurreição e também a ressurreição dos mortos para o juízo também. Nós vemos na palavra do Senhor. Garantia da nossa própria ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Mas lá em 1 Coríntios fala, se Cristo ressuscitou, então nós teremos também essa possibilidade da ressurreição em Cristo Jesus. A natureza do corpo ressurreto. Qual é a natureza do corpo ressurreto? E daí nós temos algumas concepções sobre a vida após a morte. Os gregos, eles pensam da seguinte forma: a imortalidade da alma sem ressurreição do corpo, dualismo entre a alma e o corpo. Então, aquilo que os gregos pensavam é que o corpo não servia para nada, ele era impuro, então eles tratavam de qualquer forma o corpo, e somente a sua alma é que precisava ser purificada, precisava ser purificada para a questão daquilo que aconteceria após a morte. Já os judeus, eles veem o corpo e a alma como um todo, o corpo, a alma e o espírito como um todo. Então os judeus falam da ressurreição do mesmo corpo, e dessa unidade entre o corpo e o espírito. E nós vemos isso mostrado em Lucas, no capítulo de número 24. A igreja, qual a concepção da igreja? Ressurreição com um novo corpo espiritual transformado. Claro que eu entendo, que nós temos, assim como na visão judaica, o nosso corpo ressuscitado, porque só se ressuscita aquilo que está morto. O que está morto? O que está morto é o corpo. Então, o corpo é ressuscitado. E eu imagino um corpo material e não um corpo glorificado. Porém, nós temos a informação da nossa apostila, que traz aí a concepção da igreja como a ressurreição de um novo corpo espiritual transformado. Eu vejo uma cronologia diferente. O corpo ressuscitado, levado em glória e transformado, glorioso e incorruptível, igual ao corpo de Jesus. Que Jesus, quando estava aqui, não estava com o seu corpo glorificado, mas estava com o seu corpo, com as suas feridas e tudo mais, e agora glorificado, está à direita de Deus, como nós entendemos na Bíblia, como é a figura assim demonstrada para nós a respeito de como está Jesus no céu.
Tá? O corpo de Jesus após a ressurreição tinha características tanto materiais quanto espirituais. Alguns comentaristas eles discordam desse fato, né? Que ele teria ali sim o seu corpo material, né? E até mesmo os textos bíblicos que estão ali, né? Mostram Jesus comendo, Jesus se relacionando com as pessoas, Jesus, né? Não como um espírito ou como um corpo sobrenatural ou como um vulto no meio das pessoas ou como um fantasma, né? Por muitas vezes ele parecia até mesmo um fantasma porque era cultura acreditar-se em fantasmas, né? Mas nós vemos Jesus num corpo, né? Num corpo material, assim como o nosso, né? Jesus ali. Porém, a nossa apostila traz aí, né? Tanto materiais quanto espirituais. Até mesmo porque nós vemos naquela questão que eu falei, né? Que às vezes Jesus estava no meio das pessoas e ele desaparecia, né? Antes mesmo de morrer, né? Ele estava no meio das pessoas e em algum momento de perigo ele sumia no meio do povo, né? Então são mistérios que nós por vezes não entendemos e não conseguimos explicar, né? E temos algumas referências a respeito do corpo ressurreto de Jesus, né? Existe uma teoria, né, do estado intermediário dos mortos, né? No Antigo Testamento, né, fala a respeito do Sheol, né, a sepultura, que seria o mundo dos mortos, né, o abismo, lugar tenebroso e inferior, né? Nós vemos aí algumas referências a respeito desse Sheol, né, que as pessoas seriam levadas a num estado intermediário, ou seja, antes daquilo que é glorificado, né, a sua saída aqui do que é material, né, ficaria ali num lugar chamado Sheol, né, que seria o mundo dos mortos, né? Ao mesmo tempo nós conhecemos o seio de Abraão, que seria uma espécie de paraíso para os escolhidos do Senhor, né? No Novo Testamento é chamado paraíso o seio de Abraão, né? No Novo Testamento esse mundo dos mortos aparece como Hades, né? Ele aparece como Hades e muitas vezes isso vai ser traduzido por inferno, né? Nós teremos o Hades, né? Nós temos os outros termos também traduzidos, né, como inferno, né? Temos alguns termos traduzidos como inferno, mas refletem a esse lugar dos mortos, a essa sepultura, né? Um lugar com duas divisões para os justos, né, que seria o seio de Abraão, e outra para os injustos, que seria o lugar de tormento. Aí temos uma referência em Lucas, né, no capítulo de número 16. Jesus teria descido ao Hades para proclamar o evangelho aos perdidos, como está escrito lá em 1 Pedro 3, né, para que a gente pense a respeito disso, né? Nem os comentaristas, né, do Novo Testamento ou até mesmo da carta de 1 Pedro comentam a respeito desse texto, por ser um texto muito difícil, né? Um texto muito difícil de ser interpretado, porém alguns se arriscam a trazer algumas interpretações, mas algo para a gente pensar aí, né? O Senhor teria descido para proclamar o evangelho aos perdidos? Teria uma segunda chance, né, para aqueles que estariam lá sepultados, né? Alguns falam que foi anunciar, pelo menos dizer para as pessoas, olha, né, eu sou realmente o Cristo que foi anunciado e vocês não creram, né? Aqueles, de repente, do tempo de Noé, né? Apenas para que eles fossem julgados, né, não injustamente, mas agora sabendo exatamente o seu pecado, né? Tem algumas teorias a respeito disso, né? E você pode estar estudando e acrescentando aí naquilo que você interpretar nessa palavra. Só cuidado, né? A ascensão e exaltação de Cristo, 7.5. A ressurreição e a ascensão de Cristo formam eventos separados,
no tempo, mas parte de um único processo, a sua exaltação em glória. Também no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Os resultados da ascensão, preparação das moradas, o Senhor ele promete que ia preparar lugar, a descida do Espírito Santo. O Senhor, quando ele promete o envio do Espírito Santo, ele fala: é necessário que eu vá para que ele venha, porque se eu não for, ele não virá. Então o Senhor vai e envia o Espírito Santo. Também o resultado dessa ascensão é a distribuição de dons aos crentes. O Senhor, junto com eles, os discípulos estavam limitados, mas quando agora os discípulos se tornam habitação do Espírito, quando o Senhor sobe aos céus, quando ele é ascendido aos céus, envia o Espírito Santo, agora, através do batismo do Espírito Santo, através dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo aos crentes, agora eles começam a operar e a edificar a igreja do Senhor e abençoar a terra por onde eles passaram. Então aí os resultados dessa ascensão. A próxima aula será 8, daqui a pouquinho a gente volta.